Fala, galera do primeiro C. Então, nesse vídeo é a continuação da correção daquela lista que a Simone enviou para vocês. E nesse vídeo nós vamos corrigir a partir da número 4. A número 4 que pergunta, que pede, observe os ângulos entre as retas paralelas RS com a transversal T. Então, tem um desenho mostrando as retas RS e a transversal, aquela que corta T. Calcule a medida do ângulo indicado pelas letras gregas beta e alfa. Bom, na verdade, nós vamos observar a posição desses ângulos, né? Por exemplo, se eu quero determinar a medida de alfa, né? Essa letra grega aqui, perceba que ela está na mesma posição que o ângulo de 70 graus. Então, o ângulo alfa e o ângulo de 70 graus são aqueles ângulos que nós chamamos de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida. Por isso, eu posso dizer, então, ó, a alfa é igual a 70 graus, porque eles têm a mesma medida, tá certo? Já o beta, eu vou ter que calcular ele, porque o beta, se eu considerar ele junto com o alfa, ali naquela figura, o ângulo beta mais o ângulo alfa, eles dão um total de 180 graus. Então, considerando isso, como que eu faço para calcular o beta? Para calcular o ângulo beta, basta eu fazer 180 graus menos o ângulo alfa, que é de 70 graus. Portanto, eu tenho que a medida do ângulo beta, que eu estou escrevendo aqui, é de 110 graus. Então, pronto, calculado aí para nós as medidas de alfa e de beta. E no número 5, na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Qual a medida do ângulo A? Bom, se a gente olhar na figura, o ângulo A é esse aqui, e ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo que eu não sei a medida. Mas como ele é oposto pelo vértice, eu sei que o ângulo A e esse ângulo que mede x menos 10, eles têm a mesma medida. Só porque eu não sei, então, qual é a medida de x. Eu tenho que calcular a medida de x. Qual o artifício que eu tenho para calcular a medida de x? Eu tenho um outro ângulo aqui embaixo, e se eu comparar ele com esse ângulo de cima, eles são ângulos colaterais externos. E como nós fizemos lá no exercício passado, os ângulos colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, se eu somar um com o outro, o resultado é 180 graus. Então, eu vou utilizar essa propriedade. Ó. Esse ângulo x menos 10 é colateral externo do ângulo 2x mais 10. E isso me faz afirmar, então, que a soma dos dois é 180 graus. E aí eu vou escrever isso aqui no quadro. A medida de um ângulo mais a medida do outro ângulo é igual a 180 graus. Preciso resolver essa equação, então vai ficar aqui, né? X mais 2x, eu tenho 3x. 10 menos 10, né? Sinais diferentes diminuem, vai acabar sumindo, vai dar zero. Então, 3x é igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Não é a medida de x que nós queríamos responder, mas sim o valor de A. Então, A é igual à medida de x menos 10. Então, vai ficar 60 menos 10. Portanto, a medida do ângulo A é de 50 graus. E essa é a nossa resposta aí para o número 5. Ela é de marcar a alternativa correta? Então, voltando na nossa lista, a alternativa correta é a letra D, de doido. Então, é só você marcar aí, ó, fazer uma marcação. A alternativa correta é essa daqui, ó, a letra D. E no número 6, sabendo que as retas A, B e C são paralelas, utilize o teorema de Tales e determine o valor de x na figura a seguir. Então, nós temos aí a figura, né, com as retas A, B e C sendo paralelas, e, portanto, essas outras duas aqui são retas transversais. O teorema de Tales informa o que para nós? Quando nós temos essa situação, retas paralelas cortadas pelas transversais, esses segmentos determinados aqui, eles são proporcionais. O que significa, então? Que eu posso montar uma proporção com esses segmentos.
Montando uma proporção de que forma? Eu vou pegar esse 3x dividido por x mais 6, e isso vai ser igual a x mais 3 dividido por x. Montando isso aqui no quadro, vai ficar desse jeito, olha. 3x dividido por x mais 6, que é igual a x mais 3 dividido por x. E a gente resolve isso multiplicando cruzado, né? Então, na multiplicação cruzada, nós vamos ter ali x mais 6, que multiplica x mais 3, que é igual a 3x vezes x. Nesse primeiro caso, a gente vai ter que fazer aquele chuveirinho, né? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que é assim, ó. Como nós temos duas expressões entre parênteses sendo multiplicado, então o x, eu vou pegar ele e vou multiplicar por cada um do outro parênteses. E a mesma coisa eu vou fazer com o 6. Vou multiplicar ele por cada um lá do outro parênteses. Então vai ficar assim, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 3, 18. Do lado de cá, 3x vezes x, 3x ao quadrado. Daí, organizando essa equação, nós vamos ter uma equação do segundo grau. Que vai ficar desse jeito aqui, ó. Trazendo 3x para cá, vai ficar x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 3x, mais 6x, mais 18, que é igual a zero agora. X ao quadrado menos 3x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado negativo. 3x mais 6x, 9x, mais 18, igual a zero. Daí, para eu determinar o valor de x, eu preciso usar a fórmula de Bhaskara também, que nós aprendemos lá no 9º ano. Então, pela fórmula de Bhaskara, como que vamos ficar? Não tem esse H aqui. A fórmula de Bhaskara diz que x vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, e tudo isso ainda dividido por 2 vezes o valor de a. Eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara para calcular o valor de x. Quem são os valores de a, b e c dessa equação? O valor de a é aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, nessa equação, a é igual a menos 2, b é igual a 9 e c é igual a 18. Então, eu vou usar esses valores aqui para calcular o valor de x. Vai ficar x, que é igual a menos o valor de b, que é 9. Então, vai ficar menos 9. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então 9 ao quadrado, menos 4 vezes a, ou seja, 4 vezes menos 2, vezes c, que é 18. Tudo isso dentro da raiz e ainda dividido por 2 vezes o valor de a, 2 vezes menos 2. Então, x é igual a menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 9 ao quadrado, 81. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18, vai dar 80, 144. Então, vai dar mais 144. Dividido por menos 4. Então, x é igual a menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 144 mais 81. 5, 12 que vai 225. Dividido por menos 4. Daí o que nós vamos ter agora? Daqui sairão duas raízes, né? Uma quando a gente utiliza a soma e outra quando a gente utiliza a subtração. A
Apagando isso aqui. Nós vamos ter aqui a primeira raiz, que a gente chama de x', né? Vai ficar menos 9 mais 25, ou melhor, mais 15, porque a raiz quadrada de 225 é 15, dividido por menos 4. Então, continuando o x', menos 9 mais 15, vai ficar 6 positivo. 6 dividido por menos 4 vai ser menos 3/2, simplificando. Só que como nós estamos falando de medida, né, de segmento, uma medida nunca pode ser negativa. Então, a gente despreza essa primeira raiz porque ela é negativa e medida de segmento de reta não pode ser uma medida negativa. Nós vamos calcular, então, a segunda raiz. Qual que é a segunda raiz? É quando a gente considera só o sinal de menos. Então, vai ficar menos 9, menos 15, dividido por menos 4. Então, a segunda raiz vai ser igual a menos 9 menos 15. A gente soma e conserva o sinal. Fica 24 negativo. 24 negativo dividido por 4 negativo é igual a 6. Então, nós temos que o valor de x, né, aquele valor procurado, é igual a 6. Então, a resposta dessa atividade é x igual a 6.